Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Eu vou tentar, em 20 minutos que tenho, e com muita alegria por ter esses 20 minutos, para compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo, diz-nos assim, a conhecida parábola do semeador. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos dizer juntos o último verso? Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Jesus ensinou de várias maneiras, e uma delas, muito obrigado, foi utilizando parábolas, que é um meio de mostrar como o reino de Deus é a partir das coisas terrenas. Então, as parábolas eram um meio que Jesus utilizava das coisas terrenas para explicar como é o reino dos céus. E aqui ele faz isso por meio do semeador, da plantação. Naquela época não era como hoje. Hoje está tudo automatizado, tudo muito diferente, de modo que o agricultor, quando planta hoje, ele coloca cada semente no lugar já determinado. Então, ela já vai para o lugar próprio, seja manualmente, seja nas grandes máquinas, elas vão para onde ele determinou. Mas na época de Jesus não era assim. O agricultor pegava um saco cheio de sementes, colocava nas costas e saía andando pelo terreno. E ele então pegava com a mão, tirava do saco e soltava ao ar. Essas sementes caíam em vários lugares do terreno. Elas não caíam no lugar já determinado. E Jesus então utiliza essa forma de semear para nos ensinar algumas verdades fundamentais para a nossa vida como cristãos. E aí Jesus diz então que o semeador saiu a semear e aí foi tirando a semente e jogando no terreno, jogando na terra, jogando no solo. Ao jogar essa semente, obviamente que com o vento, essa semente se espalha e cada uma vai cair em um lugar. E Jesus diz que as sementes que esse semeador foi semeando caiu em 4 lugares. O primeiro deles, ele diz que elas caíram à beira do caminho. Ou seja, provavelmente naquele trieiro, no lugar onde as pessoas passavam sempre, ou as máquinas, os carros que passavam ali. Esse terreno normalmente é um terreno mais firme, é um terreno onde o chão já está batido. Muitas caíram ali. Outras, diz o texto, que caíram em lugares pedregosos, ou seja, lugares onde inicialmente havia terra, mas por baixo haviam rochas, haviam pedras. Então havia uma superfície pequena de terra, mas o restante era tudo rocha. Outros caíram entre espinhos. Ao jogar, muitos caíam entre espinhos. E uma quarta parte caiu numa boa terra. Numa boa terra. Jesus contou isso para a multidão, para quem estava com ele, e disse: quem tem ouvidos, ouça. O pessoal foi para casa. Os discípulos então perguntaram a Jesus: por que o Senhor fala em parábolas?
Provavelmente essa tenha sido a primeira parábola com a qual Jesus utilizou para ensinar as coisas do reino de Deus. Então Jesus foi explicar para eles: eu ensino por parábolas para que aqueles que estão interessados no Evangelho, na palavra de Jesus, que tem disposição, entendam. E quem não tem disposição nenhuma, não entenda. E ele vai continuar dizendo que a quem foi dado, será dado mais ainda. De quem foi tirado, será tirado. E ele dizia: eu falo por parábolas para cumprir a profecia do profeta Isaías, quando diz que eles vão ouvir, mas não vão atender, vão ver, mas não vão enxergar, porque não estão prontos para isso. Mas eu estou pregando. Bom, e aí Jesus explicou para eles a parábola. A parábola significa o seguinte: a semente que cai à beira do caminho significam as pessoas que recebem a palavra, a semente cai, mas ela não se aprofunda, ela não tem espaço para se aprofundar. O inimigo vem e tira-lhes a palavra. Essa é a palavra, a semente semeada que cai no terreno pisado, à beira do caminho. Depois Jesus disse que outras sementes caíram no lugar pedregoso, ou seja, a pessoa recebe a palavra, ouve a palavra de Deus, ela, como tem um espaço de terra, essa palavra começa a criar lampejos de entusiasmo em receber a palavra, a pessoa fica feliz, fica contente, faz compromissos, mas rapidamente isso tudo se esgota, porque a terra é estreita, logo mais abaixo está um terreno rochoso, ela não consegue se aprofundar. Jesus disse que a palavra caiu em um outro lugar chamado espinhos, e que quando ela cai num ambiente ou no terreno tomado por espinhos, Jesus disse que significa que as pessoas são dominadas pelas riquezas, dominadas pelos prazeres desse mundo, dominadas pelo encantamento desse mundo, e mesmo que a palavra tente germinar naquele coração, mas ela é sufocada pelos desejos desse mundo. E ela não cresce, não abunda, não frutifica. E uma outra parte da semente caiu num solo bom. E essa que caiu em terra boa, frutificou a 30, a 60 e a 100. Que solo é você? Vejam que o problema todo aqui que Jesus está tentando explicar não é o semeador, porque o semeador é o mesmo que semeia para os 4 terrenos. O problema não é a semente, porque a semente é a mesma para os 4 terrenos. O problema é o solo que recepciona a semente. Então, o Pai está semeando, Jesus semeando a semente, que a palavra está caindo nesses 4 terrenos. Esses 4 terrenos são os nossos corações. Para simplificar, os 4 terrenos são os nossos corações. Como é o seu coração? Como está recebendo você a palavra de Deus? O que você está fazendo com a semente que tem sido semeada no seu coração cotidianamente? Está frutificando? Ou não está tendo espaço para crescer? Será você aquele solo à beira do caminho, que a semente cai, mas nem germina, nem se aprofunda, porque o seu coração é rochoso? Ou você é daqueles que recebe, se empolga, fica feliz, dá glória, fica contente, mas quando passa 2, 3 dias, você já esqueceu tudo, não germinou, ficou só ali na superfície, não aprofundou, não criou raízes em você, não deu em nada. Só foi, a gente gosta de dizer assim, fogo de palha. Ou você é aquele que recebe com alegria, e a palavra começa a crescer e começa a frutificar em você, mas de repente as preocupações da vida, os desejos, as riquezas, o mundo, o encantamento com tudo, sufocam a palavra de Deus e ela não germina, não cresce, não frutifica
no seu coração. Essa parábola da semente é desafiadora, porque Jesus está dizendo o seguinte: eu estou lançando a semente em você, e vai chegar o dia do juízo, em que o lavrador vai vir fazer a colheita. Aí você não vai poder reclamar da semente, nem do semeador. Se ela não te frutificar, Jesus está dizendo, o problema foi o solo. Que tipo de comprometimento você tem com a semente, com a palavra de Deus na sua vida? Assim é o coração de muita gente. Ouve, mas não se importa. Coração endurecido. Por isso que Jesus terminou a parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Porque a muitos a parábola da semente vem para que ouçam, e a ouvindo frutifiquem. Mas para muitos vem, eles ouvem, mas não entendem, veem, mas não conseguem enxergar. Porque o solo do coração ou é espinho, ou é terra de beira de caminho, ou é terreno pedregoso, rocha pura. Aí Jesus nos chama para um simples desafio da vida. Seja solo bom, seja boa terra, transforme sua vida numa boa terra, pronta para receber a palavra, ávida por receber a semente. Peça ao Senhor, semeie em mim, porque eu quero frutificar. Semeie no meu coração, Senhor, pelo teu Espírito, porque eu quero dar fruto. Eu quero germinar, eu quero ser bênção. E você pode perguntar, mas o que é fruto? Que fruto é esse? Há um engano entre nós, dizendo que o fruto dessa semente plantada é o número de casas que você conseguiu, que o fruto dessa semente é o seu salário que melhorou, é a sua posição social que melhorou. Conquanto todas essas coisas sejam importantes para todos nós, todas elas sejam importantes. Mas quando a Bíblia diz que essa terra que recebeu o bom fruto e frutificou, o apóstolo Paulo vai complementar isso lá em Gálatas capítulo 5, 22, que ele diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você está crescendo nessas coisas? Você está frutificando nessas coisas? Você tem aplicado o seu coração a essas coisas? Você tem de fato deixado a palavra de Deus entrar, a semente entrar, e ao entrar ela encontre lugar para sair, aprofundando-se, criando raízes e raízes, e quanto mais ela se aprofunda, as raízes vão ficando mais fortes. Meu convite a todos essa noite é, irmãos, vamos produzir bons frutos, vamos crescer no amor, vamos crescer na alegria, vamos crescer na paz, na paciência, na amabilidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. A chamada não é para você ser uma árvore frondosa, porque quando fala em fruto, naturalmente você tem uma árvore por trás. Você não é chamado a ser uma árvore frondosa, bonita, bela. Nós somos chamados a dar fruto. E o fruto não é um benefício para a árvore. A árvore não se beneficia do fruto. Quem se beneficia do fruto são os outros, que comem do fruto da árvore. Você está entendendo? Jesus está dizendo, o coração que é um bom solo,
nele nasce, germina uma planta, uma árvore, e essa árvore dá fruto. E quando as pessoas vão a essa árvore para colher frutos, elas colhem amor, fidelidade, domínio próprio, amabilidade, fidelidade, bondade. Ele diz: cresça nessas coisas. Cresça nessas coisas, não abandone essas coisas. Caminhe na certeza de que você está entregando um bom fruto. Porque se você é um bom solo, o seu coração é um solo onde a semente vai chegar e vai frutificar, não se preocupe com a semente. A semente, que é a palavra de Deus, vai produzir isso em você. Quando ela encontra o coração ávido, essa terra boa, a planta vai nascer, a árvore vai crescer, vai dar o seu fruto na estação própria. Lembram de Salmo 1? Dá o seu fruto na estação própria. Todos colhem do seu fruto. Todos são abençoados pela entrega que essa árvore faz, de bons frutos. Todo mundo aqui sabe o que é ir numa jabuticabeira e pegar aquela jabuticaba doce, grande, assim, gostosa, é bom demais, né? Você arranca ali e já come na hora. Lá em casa tem uma, num jarro, e ela, da pequena, né? E ela dá umas jabuticabas gostosas, um monte assim de uma vez só. Mas tem umas azedinhas. Tem umas azedinhas que não dá para... Delícia, azedinha? Pois é. Então, você tem ali, o pé está produzindo. Então, a jabuticabeira não foi feita para ser uma jabuticabeira linda, frondosa e maravilhosa. Ela não está lá para eu tirar foto dela. Ela está lá para que eu chegue lá e pegue o fruto e deguste aquele fruto e fale: que jabuticabeira deliciosa. Jesus está dizendo que um coração onde a semente do Evangelho é plantada e encontra boa disposição, ele cresce e gera bons frutos. Nós precisamos entregar esse bom fruto, entregar tudo, independente se vai haver correspondência ou não. Jesus disse: entregue bons frutos. Estão me utilizando, eu estou sendo utilitário, entregando bons frutos, as pessoas se aproveitando de mim. Jesus diz: entregue bons frutos. Problema de quem está se aproveitando de você. Seja amável, seja doce, seja pacífico, seja bondoso. Não interessa como as pessoas estão respondendo a você. Seja o que você tem de ser. Não seja o que as pessoas respondem a você. Entregue um bom fruto. Se você é terra boa, comprometa-se com essa entrega. Comprometa-se com essa vida que diz: eu estou compartilhando da semente que foi plantada em mim. Foi só isso que Jesus disse para nós. É simples, mas é desafiador. É desafiador. Nos tempos em que nós vivemos, é muito desafiador. Mas o Espírito Santo do Senhor está em nós. Cristo em nós, a esperança de darmos bons frutos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a possibilidade de ser uma jabuticabeira verdadeira, uma oliveira verdadeira, de ser uma planta saudável. Jesus certa vez disse que o cristão é aquele como a árvore onde os passarinhos vêm e se alimentam dele, comem dele. Então, irmãos, nós somos chamados a ser bênção. Bênção. Eu gosto muito da chamada de Deus a Abraão. Deus não chamou Abraão e falou: Abraão, vem para cá que eu vou te abençoar. Ele chamou Abraão e falou: Abraão, eu farei de você uma bênção. E Deus está chamando você todos os dias para você ser uma bênção, uma árvore frutífera, plantada neste mundo para a glória do nome dele, até o dia
em que todos nós vamos comer da árvore da vida. Olha o que é o processo da vida. Estamos dando vida para chegar o dia em que nós vamos comer da árvore da vida para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos cantar aqui, Samuel, para a gente ir embora. Vamos cantar mais uma vez, para nós irmos embora e frutificar, dando bons frutos. Escolha ser um bom solo, escolha ser uma boa terra, escolha ser um bom terreno, onde a palavra de Deus chegue e frutifique para a glória dele. Amém? Amém, glória a Deus. Cada dia vai cultivando aí o seu coração, cada dia vai fertilizando a sua alma, né? Como eu faço isso, pastor Eliel? Orando, lendo a Bíblia, se confraternizando, abraçando, amando. Vá fazendo isso. Quando você abraçar alguém e a pessoa te empurrar, você vai e abraça mais 5 para descontar, né? Quando você dizer a alguém, eu te amo, ele fala, eu não quero saber de você, e você pega mais 10 e fala, eu te amo, para mais 10. E vai multiplicando isso em nome de Jesus. Não se importe com o que as pessoas... O mundo só vai devolver ódio. Mas Jesus frutifica, persevera, seja uma boa terra e você vai abençoar muita gente. Amém?